Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá amigos e amigas. Iniciamos agora a edição 534 do programa Espírita Semear, trazendo conteúdo de primeira qualidade, formulando votos que você e sua família estejam com saúde e em paz. Jesus conosco sempre, e na edição de hoje você confere a seguinte programação: Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25, com o tema Causas Anteriores das Aflições. Moacir Camargo, no Encontro com Jesus, fala sobre os passos que precisamos dar na direção do Mestre, comentando sobre Ananias, que teve papel essencial na conversão de Saulo de Tarso para Paulo, mas um momento especial em nosso semear. Adeilson Nunes segue conosco com o quadro Momentos com Leon Denis, comentando sobre a busca do sentido da vida, do esclarecimento espiritual e da condição imortal da alma. O Minuto com Maíse hoje trata das oportunidades que temos em torno da ação no bem, dentro da perspectiva de começar e persistir, não desistir nunca, perseverando mesmo apesar das dificuldades. Vamos refletir juntos? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Bem-aventurados aflitos. Terceira parte. Causas anteriores das aflições. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Se há males, dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado,
sob o mesmo teto, na mesma família, inclusive às vezes, outros são favorecidos sobre todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. Problema que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará, pagará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Dessa forma se explicam, pela pluralidade das existências, pela reencarnação e também pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque, considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre o mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Ide Editora.
Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge, e será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! E agora, no programa Semear, Moacir Camargo nos traz mais um dos inesquecíveis encontros de Jesus. Queridos amigos, juntos mais uma vez aqui para o encontro com Jesus, o que agradeço imensamente a Deus por esse momento tão importante, tão bonito. Por que é bonito? Porque é falar do Cristo, é falar do nosso Mestre, da sua presença na terra, espargindo luminosidade, para que os passos de todos nós pudessem ser direcionados para o caminho correto, o caminho certo, passos mais largos, e com isso ganhando mais leveza, mais beleza, mais saber. Então por isso que é bonito, né? Hoje nós vamos tratar aqui de um espírito muito querido, mensageiro do Cristo, que esteve na terra ao tempo da vinda do Evangelho. Naquele tempo também, entre os apóstolos, entre tantos outros, ele estava, Ananias. Nós vamos ler aqui um trecho da vida de Ananias, do que ocorria com ele, do que ocorreu com ele quando ele teve um encontro com Cristo. Podemos imaginar o Senhor já de idade, a velhice já havia chegado, os achaques, né, como Emmanuel fala, aquelas coisas, trejeitos da velhice. E ele então, por atender a sua programação reencarnatória, certamente, porque raramente um irmão daquela época poderia ter tanto conhecimento, tanto aproveitamento do Evangelho, da mensagem do Cristo naqueles dias, que nós já sabemos o que caracterizava o homem e a mulher daqueles dias. Então, esse senhor querido, simples, humilde, valoroso, de certo vinha já fazendo parte da equipe do Cristo. Mas vamos ler aqui então para nós compreendermos um pouquinho mais, um trechinho do encontro de Ananias com Jesus. Isso consta no livro Paulo Estevão. Desejoso de compartilhar o trabalho que Jesus legara aos que lhe pertenciam, regressou a Amaús, dispôs os bens materiais que possuía, esperou os apóstolos galileus em Jerusalém, onde se associou a Pedro nas primeiras atividades da Igreja do Caminho. A essência dos ensinamentos do Cristo vitalizara-lhe o espírito. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Logo que João e Felipe chegaram a Jerusalém para cooperar com o antigo pescador de Cafarnaum na edificação evangélica, combinaram sua transferência para Jope, a fim de atender
a inúmeros pedidos de irmãos desejosos de conhecer a doutrina. Então, olha só a mudança que ocorre nesse ser querido de idade já avançada. Os achaques da velhice haviam desaparecido. Isso é, nós podemos imaginar aquele velhinho, né? Bem vivaz, bem ativo, de bom ânimo, esquelético, mais firme, rico de energias, e ali de tal forma que ele ganhou vitalidade celeste. Então o irmão ganhou vitalidade celeste. Isso é o que acontece conosco quando nós temos um encontro com Cristo, né? Em seguida, e sempre satisfeito, olha que bonito esse trecho, gente, muito bonito. A gente deu uma trovoada aqui, não sei se vocês ouviram, tá bom? Mas é trovão. Olha como é bonito isso aqui, esse trecho, olha, que Emmanuel descreve. Em seguida, e sempre satisfeito, o generoso enviado do Cristo retirou-se. No dia seguinte, Saulo de Tarso levantou-se lépito e bem disposto. Sentia-se... Espera só, gente, estamos aqui agora confundidos. Em seguida, quem levantou-se lépito e bem disposto fora Saulo. Depois do encontro que ele teve com aquela mensagem do Cristo, com aquela recomendação do Cristo, vai lá que alguém vai te encontrar, vai encontrar com você e vai te auxiliar, que era Ananias. E é bonito que tem os desenhos animados no filme, que Ananias está assim dormindo, e Jesus fala assim, o chama, Ananias, uma vez. Ananias, e ele desperta e fala assim, estou aqui, Senhor, estou aqui para servir. Bonito, né? Então ele ganha esse dinamismo do Cristo ao encontrar-se com o Mestre. Naturalmente aqui, queridos amigos, devemos ressaltar ou pontuar o progresso já do espírito adquirido, que é o que está acontecendo conosco. Nós vamos adquirindo o progresso de maneira lentamente, paulatinamente, homeopaticamente, que é para quando o Senhor nos chamar para a missão, não é? Porque até então, esse despertar nosso para o Cristo, para o Evangelho, vai servindo um tanto para nos curarmos. Mas vai chegar a hora em que Jesus nos chama para o trabalho de alto grau. Só que também, olha como isso é interessante o Evangelho. Ao sermos chamados para a cura, nós somos chamados para o trabalho. Então, o trabalho é a cura. Então, o encontro com Jesus, o nosso encontro com Jesus, ele se dá também através do trabalho. E é somente com ele que nós ganhamos luz, né? Que nós ganharemos luz. O trabalho, né? A caridade. Fora da caridade, fora dela não tem salvação. Naturalmente, aqui no caso de Ananias, é para um trabalho grandioso de converter quem, de auxiliar quem? Um apóstolo, alguém de uma capacidade grandiosa. Então precisaria de alguém também de uma capacidade grandiosa para poder ajudar o Cristo nesse processo. E tinha que ser Ananias, né? Para lhe recobrar a visão. Queridos amigos, finalizando então aqui esse nosso momento com Cristo, dessa nossa prosa, que Deus possa abençoar a todos vocês, muito bem do Senhor, muito bem do Mestre para todos. Um forte abraço e sigamos em frente, porque lá na frente é mais bonito, certamente é. Abraço, queridos. YouTube a gente tem, youtube.com/FEPBTV. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Estrela em cada olhar.
que nunca vai cessar. Há uma tristeza no olhar de quem não sabe onde está. Então, amigo, vem pra cá. O nosso encontro não é em vão. A história não termina aqui. Um reencontro de irmãos, fazer de tudo belo e bom. Percebo sinais, os sonhos são mais que lembranças passadas. São pedaços da vida, fazem parte de nós. Percebo sinais, os tempos são mais e momentos vividos de erros e acertos. A certeza que o Cristo espera por nós. A certeza que o Cristo espera por nós. A certeza que o Cristo espera por nós. Há uma estrela em cada olhar, a luz que nunca vai cessar. Há uma tristeza no olhar de quem não sabe onde está. Então, amigo, vem pra cá. O nosso encontro não é em vão. A história não termina aqui. Um reencontro de irmãos, fazer de tudo belo e bom. Percebo sinais, os sonhos são mais que lembranças passadas. São pedaços da vida, fazem parte de nós. Percebo sinais, os tempos são mais e momentos vividos de erros e acertos. A certeza que o Cristo espera por nós. A certeza que o Cristo espera por nós. Espera por espera por É tão bom viver assim, cantar, brincar, sorrir, também compreender que a vida sem Jesus não vale a pena, que um coração em paz não sente dores, e a vida com Jesus tem mais amores. Jesus, 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 tua luz vai clarear o meu caminho. Jesus, Jesus, Jesus,
agora já não ando mais sozinho. Tua luz vai clarear o meu caminho. Não posso me esquecer. Meus olhos querem ver amor e paz nascendo, sorriso de criança aparecendo. Meu desejo é seguir sempre sorrindo. Quero correr, brincar, cantar. Na 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 nascer. O amor vem pra vencer. Agora decidi. Quero Jesus em mim, que é tão bom viver assim. Pra ser feliz resolvi viver assim. Quero viver em paz, laiá, laiá. Tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho. E é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Sinais, com Cacau Lopes, É Tão Bom Viver Assim, com Elizabeth Lacerda. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/tv7. E agora, com vocês, Adeilson Nunes, no quadro Momento com Leon Denis. Olá, gente, estamos mais uma vez aqui para conversarmos um pouco sobre a obra de Leon Denis. Na nossa conversa passada, última, nós mostramos que Leon Denis inicia a obra O Porquê da Vida com algumas indagações e dizemos que elas eram difíceis de serem respondidas, tendo em vista a falta de conhecimento nosso, não é? Haja vista que são perguntas de cunho espiritual, podemos dizer assim, né? De cunho filosófico, que nós não tivemos formação para tal. Diz Leon Denis, agora na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua introdução, ele vai nos dizer, vai nos ensinar que essa dificuldade de responder a essas perguntas está justamente nisso, porque a humanidade, por séculos, não é? Viveu sob o vácuo e a obscuridade e o abuso das doutrinas religiosas, não é? Ele vai nos dizer que as escolas e faculdades nunca se preocuparam em ensinar o verdadeiro sentido da vida, que é o sentido da alma, o sentido do ser. O materialismo,
como nós dissemos na nossa conversa passada, dominou a humanidade, tendo em vista a falta desses esclarecimentos, desses ensinamentos. Os ensinamentos de Cristo foram deixados de lado ou caíram na obscuridade. A ideia, né, de penas perpétuas, a ideia de céu e inferno, não é? As vendas de indulgência, coisas dessa natureza, deixavam os seres humanos sem a verdadeira crença no que é a vida na sua plena essência, a vida espiritual, a alma. E por esta razão, a dificuldade de se responder a perguntas desses viés, perguntas que digam respeito ao ser, ao profundo do ser. Agora sim, com a doutrina espírita, nós temos que lembrar que essas obras de Leon Denis foram escritas no início, no final do século XIX para o início do século XX, né? Porque ele desencarnou em 1927. Então a gente tem que lembrar que naquela época que Leon Denis escreveu essas obras, o Espiritismo estava nascendo, né? Ainda estava dando os primeiros passos. Hoje nós vamos encontrar na doutrina dos Espíritos todas as respostas para aquelas perguntas, né? Que na época Leon Denis dizia difícil de ser respondidas aquelas perguntas. Hoje, com a doutrina dos Espíritos, essa dificuldade, mesmo ainda existindo nos bancos escolares, nas doutrinas religiosas, a falta do ensinamento do que seja o Espírito, para que saibamos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e se para onde vamos, o que acontece lá, o que existe para onde vamos. A doutrina espírita vem hoje nos mostrar isso. Então, Leon Denis vai dizer, mesmo nessa obra, o problema do ser, do destino e da dor, ele vai dizer que era necessário que surgisse uma doutrina que nos trouxesse conhecimento para quando enfrentássemos esses questionamentos, nós tivéssemos condições de responder como hoje nós temos através da doutrina espírita. Porque uma das perguntas que Leon Denis faz lá naquele outro áudio, ele pergunta o seguinte: diz que o ser humano indaga à natureza e ao seu próprio coração, primeiro, o porquê das coisas, né? O porquê da vida, não é? A doutrina espírita vem nos mostrar porquê. Nós vamos mostrar depois. Depois ele pergunta a razão de ser do universo, né? Hoje nós temos, que a doutrina espírita nos deixa bem claro, né? Basta que nós leiamos as obras de André Luiz, por exemplo, não é? Quem não lembra do Nosso Lar, nos contando a vida maravilhosa que se vive no mundo espiritual. E o próprio Jesus já dizia no Evangelho, porque não era esclarecido. Hoje a doutrina espírita nos esclarece. Porque o próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se ele assim disse, é porque existe outro reino, não é? E ele disse também: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então isso é a razão de ser do universo. A razão de ser do universo é amparar, é dar lugar à obra divina, não é como dá na Terra. A Terra é apenas um dos exemplos, apenas um dos focos do universo que Deus criou, onde nós sabemos que é povoado de espírito por todos os lugares, não é isso? E onde espíritos vivem de acordo com sua evolução espiritual em cada respectivo mundo. Então essa é a razão de ser do universo, é a razão da vida, não é? Que aquela pergunta não podia, essa pergunta hoje é respondida em razão, como eu disse, da doutrina espírita que nos ensina. O destino, nosso destino, né? Por quê? O que será de mim, o que será de nós, não é? Além de hoje nós sabermos que existem os mundos para onde nós vamos e onde já vivem irmãos nossos, não é? Nós vamos, para essa pergunta, nós vamos encontrar uma resposta bem clara, uma resposta bem propícia. Eu lembro lá da questão 1009 do Livro dos Espíritos, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que gravitar, eu estou falando de acordo com o que Paulo disse mesmo, palavra dele,
ele vai lhe dizer que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Quer dizer, Paulo, se aproximar cada vez mais de Deus, da unidade de Deus, da unidade que Deus criou, né? Se aproximar mais dele é o fim, o destino da humanidade. Porque quando ele fala em fim, aí ele está falando em finalidade. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Essa resposta é claríssima à pergunta para onde nós vamos, não é? Então, uma pergunta também que é feita lá, como desvendar a morte? Estão aí as teorias da encarnação, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, tudo isso nos mostra, não é? Que morte não existe, morre o corpo, mas a alma é imortal. E se Deus existe, está aí o universo provando tudo o que Ele deixou para nós, tudo que Ele, como diz o livro dos Espíritos, tudo aquilo que o homem não pode fazer. Analise e você verá o que é Deus. Então, fica aí para o raciocínio, para a reflexão de todos e até um próximo encontro. Semeando a caridade, seremos verdadeiros cristãos. Você ouve agora o quadro Minuto com Maíse. Para conhecer mais, acesse o canal Maíse Braga, no YouTube. Quando convidados ao trabalho no bem, seja em qualquer religião, numa ONG, em qualquer parte onde nos convidem a dar um sentido novo a um pedacinho do nosso dia a dia, nós com entusiasmo muitas vezes aceitamos. Nos empolgamos com outras pessoas fazendo aquilo e queremos também participar. Mas o problema não é começar, é continuar, é persistir. É quando passam os anos, surgem as lutas, as dificuldades, as dissensões entre as pessoas e mesmo assim permanecemos. Eu tive um amigo, hoje já desencarnado, ele tinha 1000 problemas espirituais, psíquicos, ele não era muito certo. Mas quando nos tornamos amigos, já tinha tempo, ele disse para mim, você sabe uma coisa que eu admirei? Foi quando me contaram que você tinha começado a trabalhar no espiritismo com 15 anos. Eu, que sou um verdadeiro ogro, pensei, poxa, tem que ter alguma coisa boa para essa garota ter começado e continuado. E como ele, eu encontrei outras pessoas admiradas, não pelo que eu falava, não pelo que eu fazia, mas pelo tempo. O tempo que, apesar de tudo que aconteceu, não me deixou desistir, porque desanimar a gente tem todo o direito. Então, quando nós escolhermos algo bom para fazer pelo outro, saibamos que aquilo é tão bom que o outro beneficiado vai precisar que aquilo continue. Vamos persistir. Não importa que os outros desistam. Às vezes ficam 2, ficam 3. Me recordo sempre, um moço foi reclamar com o Chico que havia fundado o Centro Espírita com 24 amigos. E eles então brigavam o tempo inteiro, desde que o centro tinha sido fundado. E ele disse, Chico, somos só 24, éramos super amigos e agora a gente mal se fala. E o Chico sorridente disse, meu filho, Jesus escolheu 12 e teve os problemas que teve, imagine 24. E todo mundo deu uma gargalhada, porque realmente era preciso voltar para a cidade dele, chamar os 24 e começar novamente. Que mais do que começar, seja o que for de bom que façamos, persistamos no que é bom fazer. Nos beneficiaremos, não deixaremos a seara, que é claro, é de Jesus, mas ele precisa de nós, do nosso suor, do nosso esforço, da nossa boa vontade e de que sigamos em frente, muitas vezes passando de um trabalho a outro, de uma ONG a outra, mas guardando a lembrança de todas as lições que as coisas boas podem nos dar. Semeando o amor, colheremos a felicidade. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
mais amor, mais bela pra viver bem. E quanto mais compartilhar este sonho puro, eterno agora, a gente vai poder pulsar, livres como ondas novas que vão e vêm, ser a paz no coração, clareando todo abismo afora. E se você quer ser feliz, volte para dentro de si mesmo. Vem pousar na flor da vida, perfumar, contagiar milhões de almas, para ver a cor que pinta a sua luz, que faz vibrar o universo. Florirá, florirá, radiosa sina, seguirá, seguirá, consciente trilha, florirá, florirá, radiosa sina, seguirá, seguirá, consciente trilha. Vem pousar na flor da vida, perfumar, contagiar milhões de almas, Para ver a cor que pinta a sua luz, que faz vibrar o universo. Florirá, florirá, radiosa sina, seguirá, seguirá, consciente trilha, florirá, florirá, radiosa sina, seguirá, seguirá, consciente trilha, florirá, florirá. É tempo de pensar, a verdade conhecer, pra poder se libertar. O meu caminho eu vou fazer. Oh, 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 oh. É tempo de pensar, a verdade conhecer, pra poder se libertar. Meu caminho eu vou fazer. Oh, 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 oh. Seguindo o rumo da paz, rumo da paz, o amor compartilhar, ir com fé para o labor, esquecer o mal e a dor, saber o que buscar. Evoluir é saber onde chegar, seguir o rumo certo sem vacilar e fazer o que o mentor nos ensina. Disciplina, disciplina, disciplina. Evoluir é saber onde chegar, seguir o rumo certo sem vacilar e fazer o que o mentor nos ensina. Disciplina, disciplina, disciplina.
saber onde chegar, seguir um rumo certo sem vacilar e fazer o que o mentor nos ensina. Disciplina, disciplina, disciplina. Evoluir é saber onde chegar, seguir o rumo certo sem vacilar e fazer o que o mentor nos ensina. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. O lar representa a bondade de Deus, que permite aos filhos seus regressar e vencer as imperfeições morais, aprendendo o valor do viver. Compromissos assumidos não são fáceis de lidar. Persevera com amor, você pode ajudar. O exemplo é Jesus. Crie laços de amizade, vença sombras e deixe que reine a luz. A família precisa de amor, precisa de união, precisa do Evangelho no nosso coração. A família precisa de você, da sua doação, do gesto de carinho. Abrace o seu irmão, construindo um novo mundo, onde a paz há de reinar, pazes firmes no respeito, na certeza de a família equilibrada, consciente da missão, ilumina nossa estrada, a evolução. A família precisa de amor, precisa de união, precisa do Evangelho no nosso coração. A família precisa de você, da sua doação, do gesto de carinho. Abrace o seu irmão, abrace o seu irmão. Ouvimos nesse bloco as músicas Florirá, com Júnior Vidal, Rumo Certo, com Maico Leal e Família e Você, com a banda Nova Luz. Semear o bem para colher o amor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
A dica de leitura de hoje é do livro Obreiros da Vida Eterna. É o 4º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, publicado em 1946. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior dos espíritos dedicado ao bem. É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Então, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Mamanguape, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Jesus Nazareno, na Rua Duque de Caxias, número 58, Centro. As palestras públicas às quartas-feiras, 19h30. E em João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Caravana da Fraternidade, na Rua Floriano Peixoto, 657, bairro de Jaguaribe. As palestras públicas terças e quintas, 20h, e aos sábados, 17h. Olá, meus amigos, queridos irmãos do programa Semear. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa e agora vamos àquele momento da reflexão semanal. Hoje temos uma mensagem do site mensagemespírita.com.br atribuída a Francisco Cândido Xavier com o título O Medicamento de Eficiência Comprovada. Então vamos ver que medicamento é esse para aplicá-lo em nossas vidas. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrimas não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros, não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará, e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, lembremos-nos disso, mas com certeza é um dia de paz. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela audiência de todos vocês, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. E para lembrarmos de Jesus, o mestre de nossas vidas, trazemos hoje a passagem de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores.
somos seguidores do Cristo cada vez que deixamos que o nosso coração possa receber a mensagem do Cristo com amor e colocar na prática do nosso dia a dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.